Hola Marcelo, ¿cómo están? Hola Río, vamos bien, vamos bien. Muy felices de estar haciendo este live. Oi? Hola Antonia. De repente, não me. Assim, es- não estou acostumada com o Instagram, então Sí, fiquei sí. esperando que aparecer a mensagem. Mas imagina-te, como vai aparecer se eu não estou em Instagram? ¿Cómo estás? Bien, bien. Déjame hacerte una pregunta. Dime. Faltan 3 minutos. ¿Cómo ustedes hacen? Dígame, por favor, me orienta ahí. ¿Cómo ustedes van a hacer? Muy sencillo. Lo que vamos a hacer es una oración para abrir. Eh, y quiero que pues yo te hago una introducción y ya abrimos el tema y si quieres empezar con el tema básico de la mediunidad, lo que nos quieras enseñar, los que nos quieras compartir. Y poco a poco los seguidores van a ir mandando preguntas, de pronto yo tengo preguntas, Marcy yo creo que está online también, de pronto ella también tiene preguntas y poco a poco vamos haciendo, Pero dígame, eu tenho um tempo para exponer e depois eu tenemos, pergunta. como tú quieras, si quieres hacerlo más interactivo, bien, si quieres exponer y hacemos preguntas al E final, eu vou preferir exponer como. Quantos minutos temos? es de una hora. Ok, então assim, como Ujú. 30 minutos pode ser, uma exposição de 30 minutos, porque aí tem uma sequência lógica, assim, algo que a gente possa hacer sobre essas perguntas, sobre essa. Exacto, me E aí parece bien. arrolla um pouco mais. Ok, Tá bem? perfecto, sí. Tá bem. Uhum. Vamos a darles 2 minuticos más para Sim, que se vayan uniendo. sim, tá bem. Eu nunca vi essa. É um aplicativo que tem live? Como Sí, pode. Depois es coisa, de Instagram. porque a verdade eu nunca lo havia visto. Sí, sí. Muchos, muchos lo están usando más y más. Es Sim, é algo. Instagram. Ajá, sí. Ai, é minha primeira live. ¡Qué bueno! Ora, que bueno. ¡Qué bueno, qué Não bueno! sei que experiência vamos ter. Aí você está acostumbrada a ter o PowerPoint, em realidade eu lo tenho aqui frente a mim, somente para me Mm, orientar, ¿entiendes? sí, este es más como personal, que vamos a conversar Sim, exacto. Ujú. tá bem. Uhum. Vamos pedir a Deus que nos inspire, os bons espíritos, Siempre nos inspira. claro. Muy bien. Entonces ya vamos a empezar. ¿Tú quisieras hacer la oración de abrir? De Não, oración. não, arro tu. Ok, Eu hago perfecto. aí. Muy bien. Uhum. Vamos a cerrar los ojos y vamos a abrir nuestros corazones, pidiendo permiso al plano espiritual, a todos los mentores, especialmente los mentores de la Casa Espírita, Medellín Espírita Virtual, que son Kai Bar Schutel e Ignacio de Loyola. También le vamos a pedir ayuda al Maestro Jesús y a todo su equipo espiritual que estén aquí hoy para inspirar a Antonia y a mí y a todas las personas que están aquí hoy conectadas, que les llegue este mensaje de amor, que no solo sea de nosotros, pero de todo el plano espiritual, que quiere tanto
que nos amemos, que convivamos en amor, en paciencia y más que todo en ayudarnos. Y así, encima de todo, a nuestro Padre Celestial, para que tengamos una sesión bien bonita e instructiva. Que así sea. Sí, sí. Bueno, muy buenas noches a todos, buenas tardes a todos, en Brasil, en Estados Unidos y especialmente en Medellín, Colombia. Todos mis amigos de Colombia. Quiero darles la introducción a una gran amiga y una mentora, Antonia, que es la presidenta del Centro Espírita de aquí de Miami, Becerra de Meneses. Y yo le pedí a Antonia que nos hablara un poco y llegamos al tema de la mediunidad y ella se ofreció a ayudarnos y a darnos una pequeña charla sobre los conceptos básicos de la mediunidad. Antonia, bienvenida. Gracias, gracias Esteban, gracias a todos que estão nos assistindo. Pedimos a Deus que verdadeiramente nos inspire nesse tema tão atual, tão importante para cada um de nós outros, nesse momento em que todos nós outros espíritas sabemos e conhecemos da necessidade de trabalharmos cada vez mais no nosso aspecto moral, podermos controlar e educar-nos, né, no que diz respeito ao que diz orgulho e o egoísmo, que é o fundamento de todos as outras dificuldades, os outros vícios que temos, né? E aí vício se entende por qualquer tipo de mau hábito, aquilo que nos domina, né? Então, é muito importante falar hoje sobre a mediunidade, porque na medida em que nós vamos nos desenvolvendo, o ser humano, o ser criado por Deus, o ser imortal, ele vai desenvolvendo sua potencialidade da alma. Então, o que passa hoje com nós é que nós estamos num nível de desenvolvimento intelectual bastante avançado, mas o nosso nível de desenvolvimento moral está muito curto. Está muito dominado aún por la matéria, está muito dominado aún por el orgulho, por la vanidade, e a vanidade termina sendo também derivada já do orgulho, né? E assim também como o egoísmo. Então, veja, se miramos o mundo, nós podemos ver quantas dificuldades, quantos desatinos, quantos problemas temos no mundo, exatamente promovidos por el orgulho e por el egoísmo, né? Quantas guerras, quantos países abandonados, literalmente, por os países mais ricos, que poderiam perfeitamente ser como compartilhar, né? Compartir, como se diz em espanhol, compartilhar com outros, como agora a pandemia está ensinando. Você mire a situação de Índia e vê que há necessidade, sim, de ser ajudado, como da mesma forma nós outros, de uma certa maneira, lo necessitamos em Brasil. Não? Então, assim, isso só para falar de países populosos, não outros países mais pequenos, não, que imagine Haiti, imagine República Dominicana, muitos países do Caribe, etc. Não? Então, falar da mediunidade é falar dessa interação entre o mundo espiritual e o mundo material. Então, quando falamos de mundo, muitas pessoas às vezes separam os mundos, como se esse mundo espiritual não estivesse entre nós outros. Claro. Nós outros estamos vivendo temporariamente em um plano objetivo, em um plano carnal, em um plano material mais objetivo, mas estamos em interação com o mundo espiritual. E por que dizemos isso? Porque somos espíritos, só que temporariamente em um corpo carnal. Temporariamente estamos hoje em este plano para actuar, e aí onde nosso espírito,
não? Quando estamos encarnados, ele tem poder, ele tem a capacidade de poder se educar melhor, por causa das vivências, por causa das experiências, porque vai ser ou não vai ser, porque tem mais objetividade em esse, nem na construção do mundo, dos mundos, não? Se tantos espíritos já foram encarnados, desencarnados, encarnados e construíram, e hoje construíram mundos felizes, nós outros também vamos nesse mesmo projeto, pero aún estamos em mundos de expiações e pruebas, estamos aún muito abaixo na escala, mas vamos caminhando e vamos progredindo. Pero quem nos ajuda? Quem nos inspira? Quem nos involucra? Não? Então, há esferas diferentes entre nós outros. As esferas são de mundos de espíritos mais superiores, não? Que estão na esfera superior a nós outros, como também há espíritos de esferas mais necessitadas. Mais baixas, sim. Mais, vamos considerar mais infelizes, ou mais orgulhosos, entende? Mais prepotentes, não? Mais egoístas. Então, que são os próprios homens, nós outros, né? Que desencarnamos sem conhecimento que existe esse mundo, ou que não é tomado essa consciência, e, por lo tanto, se desencarna, se muere e se desencarna sem esse conhecimento, ou negando esse conhecimento, ou muitas vezes negando ao próprio Criador, não? E esse é o mais complicado, mais difícil. E então, mas há essa interação, entende? Então, sofrimos nós outros, nesse plano em que nós outros nos encontramos, de expiações e provas, a influência maior de espíritos mais necessitados, mais em desequilíbrio, mais materializados, com pensamentos mais sensuais, e a sensualidade e então nós outros devemos tomar conhecimento disso. Então, a mediunidade nada mais é do que essa interação, de que essa capacidade que nós outros temos e que que sempre houve, não? Na medida em que pensamos, sempre tuvo essa conexão, essa possibilidade de comunicação entre aqueles desencarnados e os encarnados. Ou seja, porque estamos em outro plano, mas isso não significa que nós outros não podemos nos comunicar, partindo do princípio de que somos espíritos, né? Outros mais, outros menos. E aí vem a questão. Agora, muitas dessas palavras, né, a mediunidade, não? Era muito, na época de Jesus, por exemplo, era chamada os talentos, ou os profetas diziam os talentos, não? O próprio Jesus disse de seus talentos. Ela também é chamada de carisma, foi chamada Moisés também, verdade? Aham, carisma, e a outros chamam do dom do Espírito Santo. Mas nada mais é todo do que esta capacidade que todo ser humano tem, em maior ou menor grado, de se comunicar com os espíritos, não? Que estão no todo ser humano, verdade? Todo ser humano. Todo ser humano, oigan. E então, essa é a mediunidade, ou seja, mediatizar, não? Ser capaz de escuchar, de ver, de escrever os pensamentos que eles são traídos, não? Por aqueles que são seres inteligentes da criação e que estão no plano espiritual em esse instante, não? Da mesma maneira que espíritos superiores, não? Quando querem implementar, quando eles sempre estão conosco, quando eles querem implementar, eles sabem que há médiuns mais ostensivos, não? Ou seja, aqueles que verdadeiramente, quando se encarnam, eles encarnam com uma missão, ou seja, eles vêm preparados para ser médiuns ostensivos, eles têm uma missão específica. Essa missão, ela pode ser de uma maneira apenas de poder resgatar, por exemplo, resgatar sua própria situação de vida passada. Ou seja,
não fuiste boa pessoa em vidas passadas, como a maior parte de nós outros não fomos, né? Não temos boas histórias, muitos espíritos que estão sofrendo em plano espiritual devido a nossas ações. Então, Deus permite, né, que os espíritos superiores organizem nossa encarnação, ou seja, há um planeamento de nossa encarnação, dada muitas vezes determinadas capacidades que já temos, determinadas faculdades já desenvolvidas. Então, se eles dão mais sensibilidade a determinados aspectos do nosso perispírito, do nosso espírito e, consequência, do nosso perispírito, não? Que é o corpo espiritual. Então, é por isso que há médios ostensivos, não é? Da mesma maneira que há outros médios jamais moralizados que vêm com a missão de trazer ao mundo, não, informações específicas, informações necessárias que dê um impulso ao progresso da humanidade, como, por exemplo, nós tomamos conhecimento sobre hoje o trabalho é moral, não? Ou seja, a mediunidade hoje ela é mais por isso que a doutrina espírita ela não se enfoca tanto em el fenômeno, ela se enfoca no aspecto filosófico da doutrina nesse momento em que nós nos encontramos, dada a necessidade de superação, de poder desarrollarnos o aspecto moral para podermos ter un maior equilibrio entre moral y inteligencia, ¿no? Entonces, lo que es la comunicación no es tan importante, sino lo que se comunica es lo importante en la doctrina, que es la moralidad y la filosofía, ¿verdad? Exacto, exacto. ¿Entiendes? O sea, lo que es importante no tanto el fenómeno en sí mismo, mas, por ejemplo, porque muchos de nosotros somos muy interesados en el fenómeno, ¿no? Porque lo vemos algo maravilloso, algo así fenomenal, ¿no? Pero en realidad, ¿qué quiere probar el fenómeno? De que hay una inteligencia, que essa inteligência não está no nosso mesmo plano que nós outros. Ou seja, qual é a moral da história, qual é a moral da situação, do evento, há uma supervivência. Ou seja, que nós outros continuamos vivos, que nós outros continuamos querendo, que nós outros continuamos intervenindo, que nós outros continuamos trabalhando. Entendem? Então, é decir, que eu perco meu corpo carnal, esse é somente os restos mortais, pero mi alma, mi espírito, o que é criado por Deus, ele é permanente. O que é temporário é a matéria. A matéria, o corpo. Sempre vai ser temporal. E o espírito sempre vai ser permanente. Então, lo que supervive é o espírito. O espírito, sim. Não? Então, como muitos de nós outros temos esse dom ostensivo, não? Mas não o compreendemos, e pior que isso, não o estudamos. Às vezes, o dom é muito forte, não, que desequilibra, que causa danos psíquicos, muitas vezes, às vezes danos no próprio organismo, às vezes não pode se enfermar por essa razão, não porque a mediunidade enferme, mas por causa do menosprezo a esta faculdade. Claro, não? Claro. Ou não saber utilizá-lo. Ou seja, como os espíritos que estão ao nosso redor são espíritos mais inferiores, não moralmente, então eles não se preocupam em moralizar-nos, não? Eles se preocupam em julgar com nós outros, em imponer suas vontades, imponer suas ideias. E aí nos hace como marionetes, não? Às vezes, por exemplo, vamos considerar um espírito que em sua vida no plano encarnado, anterior a passar para o mundo espiritual, ele era um homem que lhe gostava muito da bebida, por exemplo. Não? Esse desejo e esse hábito, ele vai levar para o plano espiritual. Claro. E essa necessidade, essa secura que ele vai sentir, ele vai perceber, porque na realidade, no mundo espiritual, não haveria essa necessidade, mas dada que a sua mente está condicionada a essa situação, então, por isso é que ele muitas vezes busca muitos que lhe gusta beber ou que lhe gusta algum trago e los incentiva
não é? Los influencia, los incentiva para poder abrir os licores. Entende? Ok, Por isso, essa é a sensação que eles têm. Então, claro. é a forma como eles muitas vezes querem vivir em el plano material, como se estuviera encarnado, Como si tuviera cuerpo, pero no tienen. não lo Entonces, tiene que utilizar-se de outros. ok, Utilizar entiendo. de outros. Mas é importante dizer com relação à mediunidade o hecho de que muitos de nós, às vezes, la cobramos. Às vezes, nós outros vimos por aí as pessoas que fazem leituras de mano, não? Ou que fazem, vai arrugar as cartas, ou às vezes que... Esses são médios também. Só que não são, têm mediunidade, não? Ou seja, são capazes de se comunicar, mas com que tipo de espíritos? Não estamos dizendo em maior ou menor grado, qualquer nível, não? Nós nos comunicamos, basta pensar e algo ao nosso redor vai captar nossos pensamentos, nossas intenções, nossos sentimentos. Né? Então, eles vão se aproximar e se tu és sensível, se tem uma mediunidade mais ostensiva, então vai haver uma comunicação. ¿Entiendes? Entonces Jesús nos dice, ¿no? Que porque essa nos é esse dom, vamos dizer assim, essa habilidade de expansão da mediunidade, não? Ela nos é dada como, vamos dizer assim, como um talento para que nós outros possamos, em este plano encarnatório, estamos falando desse aqui agora, possamos trabalhar e dar um salto qualitativo a nossa evolução. Então, se la tomamos seriamente, não? Se la tomamos de uma maneira a utilizar, a auxiliar outros, a orientar outros, a se importar com o outro, não, de verdade, não? Isso vai nos favorecer para desenvolver nossos sentimentos amorosos, nossos sentimentos de caridade, nossos sentimentos de compaixão, mas a mesma vez que todavia não o temos, mas no momento em que nós outros nos interessamos por auxiliar alguém, seja em que situação esteja, nós outros, essa é uma atitude de salir, não? É uma atitude de donação. Então, quem dona é o espírito, é a vontade, não? É seu próprio perispírito que vai, é seu espírito que vai ao encontro de outra pessoa, e essa atitude desenvolve, porque tem uma intenção. Qual é a minha intenção? Ajudar. Então, esse sentimento de ajuda vai com o quê? Às vezes com um sentimento de compaixão, não é? Às vezes vai com sentimento de carinho, outro vai com sentimento de que realmente, mire, essa pessoa verdadeiramente necessita de ajuda e eu vou ajudar, entendes? Então, esses são os elementos que fazem com que nossa mediunidade, e através de nossa mediunidade, muitas vezes, espíritos que vão considerar, às vezes tem um hijo, não? O padre está no mundo espiritual e o hijo está encarnado, mas de repente esse hijo não está indo por buenos caminhos. E esse padre, sabendo que há um médium, por exemplo, ou conhecendo um médium, muitas vezes que está ao redor, assim, cerca do hijo, ou tem algum contato de alguma maneira com esse hijo, ele vai intuir esse médium a ir buscar esse hijo, ou vai fazer com que esse hijo lo busque, entendes? Ou alguma coisa, ou algo por el estilo. Então, veja como importante é e através desse médium vai inspirar, né? Sendo ele padre, ele vai sentir mais compaixão, vai sentir mais afeto, mais amor, vai ter nem influência moral sobre esse hijo que ele, desde o plano espiritual, quer ajudar. Okay. Hablé mucho. No, está bien. Una cosa por decir. No, claro. Marcy nos pregunta que hay muchas personas que tienen una mediunidad nueva y no saben que la tienen. ¿Cómo podrían ellos identificarla? É interessante. Diz que
no momento em que nós outros sentimos, não? Em maior, um incômodo, uma maior influenciação, um domínio de nossa vontade ou do nosso pensamento, que é isso que acabamos de falar, não? Claro, Essa é uma mediunidade mais ostensiva. Essa é uma mediunidade mais ostensiva. Então, esta pessoa já deve identificar, nunca deve negá-la, porque ela tem medo. É por que ela tem medo? Tem medo porque não sabe que é um talento. E esse claro, talento foi dado por Deus. Ou seja, é decir, que é bueno e que é claro. justo. Não é? Sí, Porque Deus é bueno, Deus é justo. sí. Certo? Então, esse talento, se uno percebe que tem esse tipo de essa influência, né? A sua vontade fica cerceada, não? Ou seja, ou é comandada, ou é dominada por outros pensamentos, ou por outra vontade, que muitas vezes é muito forte, aí que, ou às vezes, muitas vezes, a mediunidade é tão ostensiva que fica descontrolada, ou Mm, seja, ele não tem controle, ele ou ela não tem controle, por exemplo, sobre a psicofonia, um espírito que quer porque quer comunicar-se, mm, e não é assim. Ele sí, médico tem que ter domínio sobre si mesmo para não deixar que ele dê passividade, como se diz, né? Que haja psicofonia, que a psicofonia ocorra em qualquer parte, independente da vontade dele. Não é assim. Essas energias, essa faculdade tem que ser educada e tem que ser controlada por o próprio médico. y es educándose, A estudiando. educação só se dá, é a única forma Claro, de dar-se é apenas estudando a própria doutrina espírita, ou seja, estudando lo que nos deu os espíritos superiores, na revelação. O momento em que ele revelou foi no siglo XIX, ou seja, há 2 siglos atrás, um siglo e meio, sí, 2 siglos atrás. É decir, que há 200 anos, mas e algo, 200 anos e algo atrás. É decir, que solamente em este momento em que essas leis, em que essa informação nos foi dada com mais clareza, com mais precisão, com mais objetividade, foi porque nós outros já estávamos listos e porque esse foi o momento marcado por o próprio ciclo do progresso, que são ciclos e ciclos do progresso, ele foi marcado, como hoje nós outros estamos nesse progresso, nesse ciclo, não? Já passando para um mundo de regeneração devido a nossa já a capacidade que temos de compreensão a que todos os instrumentos nos foi dado. A única coisa que falta é a vontade de cada um. de cada uno. Aquele que se adelanta, aquele que busca, que quer, que compreende, que vê, como desde o momento em que foi revelada a Kardec, ele tomou seu tempo para organizar, para codificar, a codificação não é mais que a organização, a sistematização do conhecimento de maneira filosófica, de maneira científica e de maneira filosófica, científica e sob ponto de vista da religião, que é diferente da Teología. teología. Sí. Antonio. De la teología. O Ajá. sea, la teología es una concepción de Dios y la religión es la conexión con el plano superior, con el plano divino, con el Creador. O sea, é essa aproximação, é esse sentimento de criatura e Criador. Ou seja, já parte do princípio de que há um Criador. Y nos hablaste un poco de la psicofonía. ¿Nos puedes hablar de las diferentes tipos de mediunidad? Sim, sim, claro. Vou ser mais precisa aqui. Então, por exemplo, há 2 tipos de Kardec, não? No momento em que ele estou estudando. E veja que interessante. Os espíritos não deixaram tudo a Kardec. Ele disse, imagine se Kardec passasse uma pergunta e ele dizia isso. Não, eles não deixaram isso. Que atitude tu, os espíritos superiores com Kardec?
isso com que ele observar. Então, os espíritos superiores, vamos considerar, um dia Kardec disse que ele observou que havia espíritos que se manifestavam, que davam passividade a determinados médios e que não sabiam que ele havia desencarnado, que estavam no plano espiritual. E ele viu aquilo muito curioso. Então, ao revés de... Aí Kardec hizo la pergunta a um dos espíritos superiores que estava aí, que estava orientando a ele nesse instante. E então, que hizo ele? Os espíritos superiores hicieron com que um espírito que estava nesta condição se manifestara, ou seja, manifestara sua condição para que Kardec pudesse observar e fazer suas anotações e, através de outras manifestações em outros centros espíritas, em outros grupos, através de outros médios, ele pudesse fazer um processo comparativo e de aí sacar as conclusões. Ou seja, que as coisas não nos são dadas, nós outros que temos que merecê-las. Né? Claro. Obtenido científicamente, ¿no? Él usó un método científico para recolectar toda la información. Sí, y la doutrina espírita es muy seria. Ela é muito séria, não? Por consequência, tem sérias consecuencias, ¿no es? Exacto. Entonces, ¿cuáles son los diferentes tipos de mediunidad? Ok. Entonces, nesse momento, não, quando Kardec foi quando ele estava estudando, ele hizo uma classificação, porque muita informação lhe era dada, de toda parte, tanto que se diz que há o que se chama como um critério a universalidade da doutrina espírita. Ou seja, por quê? Porque ele estudou de diferentes grupos e através de diferentes médios o mesmo fenômeno. E ele viu que esses fenômenos tinham algo em comum. Entende? E era através dele, ou seja, o que dizia o espírito, manifestar um tal espírito aqui, o mesmo ocorria allá, ocorria acolá, e isso foi o que nós chamamos de la universalidade da doutrina espírita. Ou seja, que aonde quiera que se presente, ou seja, aqueles conceitos que foram colocados no livro dos espíritos, no livro dos médios, principalmente nesses dois livros e mais aprofundadamente nos demais, isso foi dado exatamente aonde se presente, há uma explicação que tu podes encontrar em esses dois livros principalmente. Okay. Então, ele classificou, então ele observou que há mediunidade de efeitos físicos e há mediunidade de efeitos inteligentes. Okay. Não? E hoje em dia, dado como se diz, ao desenvolvimento em que nós outros nos encontramos, principalmente do ponto de vista da ciência, a ciência hoje está também, né, se vendo com a fenomenologia espírita, ou a fenomenologia da comunicação entre esses dois planos, não pode negar o fenômeno. Então, terão que estudá-lo. E então, há outro que não depende fundamentalmente do médium, mas ele se apresenta através dos instrumentos da telecomunicação. Se através de computação, de los computadores, através de rádio, através do fax, ou seja, os espíritos tentam se comunicar, não? E muitas vezes há cientistas que provocam esta comunicação, ou seja, através do estudo, buscando o estudo, ele através de uma determinada farra de la rádio, através da própria televisão, os espíritos tentam se comunicar e muitas vezes se vê claramente aí, muitas vezes é rosto daquele espírito, um espírito às vezes conhecido, a voz que se intermedia no meio das ondas de rádio, entende? Muitas coisas muito interessantes, é chamada da transcomunicação eletrônica, né? Da transcomunicação eletrônica, TCI, Então, mas no que depende do médium,
não? Efeitos físicos e efeitos inteligentes. Que são esses de efeitos físicos? Não são aqueles que são de fenômenos materiais. Ou seja, o que nós decimos fenômenos materiais? Por exemplo, na porta, que agora mesmo eu estou aqui falando contigo, imagine que a porta daqui de minha oficina, pá! Ah, se cierra. La bata com toda a força. Ou que, que uma luz se incenda e se apague, se incenda e se apague, por exemplo. Isso é um efeito material. Pode ser um efeito material se não é um defeito elétrico, não? Vamos dizer que eu escute uma voz claramente, todas as pessoas aqui estão aqui comigo, seja minha esposa, não? Ele também escute. Isso é um fenômeno material, ou seja, uma voz um grito, por exemplo, uma pedra que de repente nadie lançou, uma mão invisível la lançou, por exemplo, né? Pancadas na parede ou pancadas em qualquer parte, esses também são chamados de efeitos materiais. E isso se dá através de um médium, ou de médios que muitas vezes nem têm consciência de que eles cedem esta energia que é esse ectoplasma por provocado por os espíritos que querem se comunicar, não? Okay. Esse é um, pero esse é os chamados de efeitos físicos, mas de efeitos inteligentes, eles, por exemplo, é quando o médium, não? Ele há uma vontade, não? Uma vontade e há uma ideia, há um pensamento e uma vontade, não? Então, obrigatoriamente, vamos dizer que logo no princípio, né, com as chamadas mesas girantes, não? Ou mesas dançantes, como dizia, havia um efeito físico, mas, à mesma vez, um efeito inteligente. Por quê? Porque no momento em que alguém aciona uma pergunta, há alguém aí, por exemplo, não? Há alguém aí? E havia uma pancada na mesa, como que dizendo que sim, não? Ou que mas você é capaz de mover esse mueble para o outro lado da sala? Ou seja, quando há uma intenção, se há uma vontade, eu te hago a pergunta, que às vezes é verbal, às vezes solamente mental, e há uma resposta objetiva, ostensiva. Claro. Hay una comunicación. Hay una comunicación. Entonces, como se diz, para todo efeito inteligente, há uma causa inteligente, não é? Ou seja, se eu dei um comando a uma mesa e essa mesa se moveu de acordo com o meu comando, é porque não foi a mesa ela mesma que se moveu, mas alguém que tem a capacidade de movê-la e que não está dentro da minha âmbito de visão, que lo hizo, não? Se eu dou outro comando, da mesma maneira, às vezes pensando, não necessito nem falar, apenas pensando. E aí esse efeito chamado efeito inteligente, né? Então, qual é o tipo de mediunidade inteligente? Que é importante hoje nós conhecermos. Por quê? Porque a maior parte de nós hoje somos médios de efeitos inteligentes. Tá. E muito menos de efeitos físicos. De efeitos físicos já não existem, não existem para já não... Não são necessários. Exato, devido a que estão numa outra fase. Hoje já sabemos, se nos interessamos pelo assunto ou não, isso é outra coisa. Mas que eles existem, todo mundo sabe. Não é? Em todas as religiões, em todos os âmbitos da sociedade, em todos os níveis de sociedade. Então, por exemplo, muitos de nós somos médios auditivos, oyentes, não? E aí vemos que nós escutamos a voz claramente, internamente, não? Como se fosse na sua mente, entende? Essa é a voz. Nós percebemos, e aí está a coisa do médium inteligente, é que temos que ter cada vez mais essa capacidade de termos autodiscernimento, de estudo, para poder discernir o que é tuyo e o que é do outro. Porque se tu não eres capaz de discernir
facilmente tu haces coisas como se fora tu vontade, como se fora tu desejo, e muitas vezes, ué, mas eu nem pensei a ser isso, ué, mas eu nem queria ser isso, e lo hago. E quando vejo, já estou já lejos do caminho. Isso na coisa, às vezes me traz consequências, entendes? Mas por quê? Porque eu não tive discernimento, a lucidez, mas essa lucidez só se dá através do estudo. Esse é um. Qual é o outro tipo de mediunidade de efeito inteligente? É a psicofonia, ou a chamada de incorporação. Ou seja, o que é isto? O espírito que está no plano espiritual, ele se aproxima seu corpo perispiritual do corpo perispiritual, do médio, que já está predisposto, que já se amplia. E há como um campo de interseção entre os dois espíritos, e ele emana, né, seu pensamento. Muitas vezes, ele se aproxima tanto do corpo perispiritual do médio e se utiliza das energias vitais, ou seja, dos sentidos do médio, para que ele possa ter maior objetividade, possa ver, possa sentir, possa perceber, possa tomar mais consciência do estado no plano espiritual. Perguntas? Alguma? Tem alguma pergunta? Hasta ahora o sí, Marcy quiere decir, dice, cuando comenzó el live dijiste que la mediunidad era un tema del día a día y muy actual. ¿Quiere decir que estos espíritus están con nosotros en todo momento? Claro, claro. Sempre, sempre eles, como eu acabei de dizer, não? Hoje nós vamos tomando cada vez mais consciência estamos mais conscientes da existência desses seres ao nosso redor, porque devido a nossa psique, que nada mais é que nossa mente, nossa alma está mais desenvolvida, nossas potencialidades do espírito já estão mais desenvolvidas, então potencializamos, expandimos nosso perispírito e, por consequência, percebemos mais da mesma forma que eles a nós outros. Claro. Agora, a dificuldade é discernir aqueles espíritos que são que não querem nos fazer dano, não, digamos assim, aqueles espíritos que são espíritos, aunque sejam a mesma faixa etária, mas são espíritos regulares, comuns, que muitas vezes são, às vezes, um familiar, às vezes uma pessoa conhecida, às vezes passasse em alguma situação, em algum lugar, e de repente esse espírito que tinha necessidade de se comunicar, que percebeu que tu eres capaz, tem essa sensibilidade, então muitas vezes vêm contigo, entendes? Ou seja, de podermos orientar, de podermos administrar essa faculdade sem que ela nos domine. Ok. Y, o sea, y también, ¿cuál es el intuitivo? Yo también oí del medium intuitivo. Y por principio, a intuición es la medida más común. Ok. Entende? Ou seja, é através da intuição que nós vamos desenvolvendo outras faculdades. Não? Ou seja, nós percebemos com todo o espírito. Não é essa com a mente, entendes? Quando o espírito, ou seja, nosso perispírito percebe, não? É o espírito quem vê, é o espírito quem quer, é o espírito que determina, não? E ele utiliza do corpo espiritual, que é o perispírito, para poder chegar a esse plano mais físico, mais grosseiro, o qual o espírito, por ele mesmo, dada a sua outro tipo de matéria de que é formado o espírito, não é capaz de intervenir num plano tão grosseiro, e por isso o utiliza de outros corpos semimaterial e imaterial para poder atuar na matéria em este plano em que nos encontramos, que é o plano de expiações e provas, todavia, onde o mal prepondera sobre o bem, onde a matéria domina o espírito. Estamos passando por um processo onde
el bien prepondera el mal e onde o espírito tem domínio sobre a matéria. Esse é o chamado o plano de regeneração, esse processo de regeneração, pelo qual nós estamos, pouco a pouco, passo a passo, né, passando. E quando vamos ver aqueles muitos espíritos que já não alcançaram, ou que ainda não perceberam, ou que ainda estão retrasados, moral, intelectualmente, muitas vezes não conseguem, e passando, eles vão naturalmente sendo selecionados através do desencarne, e outros que vão chegando já são mais desenvolvidos, já são aqueles que já vão trazer novas ideias, novos pensamentos, novas estruturas, a mesma filosofia, o conceito mais de religioso, de sentido de religião, o conceito de Deus mais substancial e transferido para nossa realidade de nosso diário vivir. Ok. Johan también pregunta, ¿qué ejercicios prácticos se podrían realizar para desarrollar la mediunidad? Eu diria que nenhum exercício prático deveria ser realizado para desenvolver a mediunidade por si mesma, porque a mediunidade é uma faculdade do alma. A mediunidade, ela se manifesta no plano objetivo, não é? Ou seja, como uma mediação, como um meio, não? Entre o mundo espiritual e o mundo material. Mas nós dizemos a princípio que aquele que vem com essa mediunidade mais ostensiva, ele foi preparado em plano espiritual, no seu planeamento encarnatório, para vir com esta mediunidade mais ostensiva em favor dele mesmo e em favor daqueles outros que ele deixou no plano material, no plano espiritual, e como também aqueles que ele pode auxiliar no plano material. Então, na verdade, essa não é uma boa prática, não é? A prática é, uma vez que queremos desenvolver nossas potencialidades do alma, devemos iniciar por el estudo do espiritismo, pelo estudo da doutrina espírita, porque ela que nos vai orientar, do ponto de vista científico, do ponto de vista filosófico, do ponto de vista da religião. Esses três aspectos, eles estão interconectados. Eles não estão separados. Aqui é religião, aqui é filosofia, aqui é ciência. Eles estão interconectados. Então, temos que fazer como um switch, né? Fazer um câmbio assim em nossa forma de pensar para poder incorporar esses conceitos de maneira integrada. Então, não é aconselhável. Ok. Entonces, es más estudiar É mais estudar, e na medida em que nós estudamos, nós estamos pensando, estamos meditando. Muitas vezes, no desdobramento do sonho, somos levados a grupos de estudos espíritas, não? E nisso, isso é desenvolvimento, não? Ao compreender determinados aspectos, vamos considerar, não? Vamos dizer, fora da caridade não é salvação, por exemplo. E eu entendo e passo a utilizar este aforisma em minha vida, no meu diário viver, quando eu empiezo a fazer esse esforço, entendes? Os espíritos vão te dando, né, possibilidades, novas possibilidades de desenvolvimento, e isso é pouco a pouco, não é uma coisa assim, porque senão tu te pode levar a um desastre, a uma situação desagradável, uma situação que é inútil. Ya. Y hablando de usos de la mediunidad, hay muchas personas que la pueden usar, ¿cómo digo? Mal usar o de pronto no usarla correctamente. Digamos eso, no usarla correctamente. ¿Cuáles pueden ser consecuencias del uso o qué ejemplos serían que nos puedan dar el mal uso de una mediunidad? Miren, en el libro Emmanuel, cuyo título se llama Emmanuel, ¿no?
Ajá. Esse livro ele tem uma série de pensamento, de desenvolvimento que foi desenvolvido por Emmanuel. E está dizendo aí que uma das razões que por hoje nós outros médios que estamos nós outros, eu, tu, Márcio e muitos outros, não temos a mediunidade ostensiva é porque já falhamos assim desastrosamente, essa é a palavra, porque falhamos desastrosamente em vidas passadas. E aqui hoje nos é dado nos é dado para que possamos recapacitar-nos daquelas situações do passado, do mal uso, ou do menosprezo, ou da desistência, não, do uso da faculdade mediúnica. Ou seja, vamos considerar, por exemplo, eu sei que eu sou, que eu tenho uma determinada, assumir determinados compromissos, por exemplo, estudar e ensinar a doutrina espírita. Então, esse é um compromisso que eu tenho. Esse me foi dado, essa facilidade, por exemplo, muitas vezes não é dada facilidade de falar, por exemplo, facilidade de compreensão, facilidade de conjunto, né? De ter visão conjunta, que nem todas as pessoas têm, ver o conjunto, ver o todo, ver holisticamente, não? E então, e eu sei no meu íntimo qual é a minha responsabilidade. Mas aí eu digo, que vai, essa coisa de estudar todos os dias, de tantos livros que tem, de saber, de estar fazendo charla, de estar dando classe, isso toma muito trabalho, me toma muito tempo. Não, isso não vai ser, por exemplo. Não? E isso tem consequências. Claro que tem consequências, porque a faculdade nos foi dada para o bom uso dela, para que ela fora útil, para que ela colaborara com a obra divina, para que colaboráramos com esse mundo de regeneração. Quantos de nós outros desconhecem que a vida continua? Não? Quantos de nós outros, e que consequências tem isso para a sua vida? Quantos de nós outros desconhecem que Deus existe e por que creemos em Deus? Não? Quantos desconhecem as leis divinas e saem fazendo atrocidades, coisa como se isso não tivesse consequências? Verdade? Então, essa é a razão. Ok. Existe um hospital que, se eu não me engano, ele é orientado por Euripides Barçanufo, não estou muito segura disso, e se chama Hospital Esperança, ou uma colônia Esperança, se eu não me engano, e tem um hospital, e esse hospital recebe exatamente os médicos que falharam para se recuperarem, para se renovar. Então, por exemplo, eu tenho a obrigação, o dever, de estudar a doutrina espírita, de estudar, no mínimo, de saber sobre as obras espíritas, não? No mínimo, de passar adelante a informação conforme eu a recebi. Se essa informação que recebi ela é autêntica, conforme foi dada por os espíritos superiores, chamadas as vozes do cielo, então é minha obrigação passar adelante como nos passaram as vozes do cielo, não é? Que são os espíritos superiores que a comando do espírito de verdade. Então, eu não posso intervenir em essas informações conforme minha opinião, conforme me desejo, conforme eu creio que seja. Não. Essa é minha obrigação, passá-la conforme eu la recebi, porque o bem que me trajo deverá trazer ao outro da mesma maneira. Então, isso também é uma responsabilidade. Claro. Y Marce dice, y aquellos que rechazan su mediunidad por ignorancia, que no son espírita. Aquele que rechaça sua mediunidade, também tem consequências. Não responder por elas, porque ela tem, é ostensiva, não querem se interessar, não querem se comprometer, não querem viver o mundo fácil, sencillo. E eu quero dizer, quer viver os prazeres do mundo, em renunciar. Então, preferem viver
el temporário do que o permanente. Claro. ¿Entiendes? O sea, dan valor a lo que es temporário e al salir de aqui, o sofrimento que vão a tener, seu ponto de vista moral, seu ponto de vista, se eu supiera, não há mais volta atrás. Um minuto que passe é um minuto que já foi. Que se perdió. ¿Eh? Y nosotros tenemos nuestro tiempo, ¿no? Nuestro periodo, nuestro tiempo. Tenemos nuestra, vamos a decir así, como tenemos un número, quer dizer, vamos decir, seu ponto de vista de la vida, não seu ponto de vista de uma quota, essa é a palavra, uma quota de fluido vital. Ou seja, esse fluido vital pode até que ser acrescido por misericórdia de Deus, de acordo, né, que Deus, que é justo e amoroso, pode nos ceder que, por exemplo, há tanta gente que poderia estar aí morrendo-se, por exemplo, e de repente eles vão se recuperando pouco a pouco, passo a passo, mas o que foi que passou? Porque seu espírito, que estava desdoblado, no momento em que muitas vezes o corpo estava em coma ou estava seriamente enfermo, muitas vezes entrou em contato e se deu conta e disse, pediu, pelo amor de Deus, dá-me mais uma chance, dá-me mais algum tempo para ver se posso recuperar algo. Claro, claro. E não ter que volver em situações mais difíceis em vidas futuras. Claro. Bien. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo, pero quisiera preguntarte una cosita más, pequeñita. ¿Cuál es tu mensaje más importante para la audiencia de hoy de Medellín Espírita sobre la mediunidad? ¿Qué sería lo más importante que quieres que entiendan? Que estudie y que trabaje en el bien. Esse é o mensaje, não há outro. Porque, em realidade, a mediunidade ela existe como meio, mas a finalidade é a moral. É a moralização de nós, é o cambio, é a transformação. Senão, não conseguimos passar para esse nível, para essa camada, essa camada mais sutil, que vai requerer que nós passemos para um mundo de regeneração, onde o bem prepondera sobre o mal. Ou seja, se o bem prepondera sobre o mal, significa que nós já temos o hábito de pensar em el bem. Já temos o hábito, a costumbre, a rotina de fazer o bem. ¿Ve? Porque senão, entendes? Ou seja, e onde o espírito prepondera sobre a matéria. Ou seja, em vez de nós deixarmos nos dominar por los hábitos de las pasiones y otras cosas también, por ejemplo, el sueño. Muchas veces nós, não, que está tão bueno, a mim me encanta dormir, mas eu já não puedo. Tenho muitos compromissos, senão não dá tempo a estudar, não dá tempo a fazer muita coisa. Então, eu, em vez eu deixo de dormir, entendes? Porque e uso todo o tempo que pueda e vou disciplinando minha matéria, meu espírito vai disciplinando, porque eu quero disciplinar-me. E isso é domínio do espírito sobre a matéria. Mas para isso nós temos que ir recitando desde a hora. Claro. Estudar e evangelizar-se. Perfecto. Antonia, mil gracias por tu apoyo, por tu ayuda, por tu amor, por tu cariño, por tu sabiduría. Gracias por estar aquí hoy presente y yo sé que hablo por Marci, por mí y por todos los que somos parte de Medellín Espírita. Estamos muy agradecidos contigo. Mil gracias, ¿ok? Eu estou agradecida por la oportunidade. Estava um pouco nerviosa, pero bueno, me sentí más vontade. Mejor, ¿no? Ya que salió bueno, ¿cierto? Sí. Bueno, entonces vamos a hacer la oración final para cerrar con mucho amor y mucho agradecimiento. Vamos a cerrar los ojos, abrir nuestros corazones y pedir permiso para cerrar esta charla de hoy tan hermosa, que nos ha esclarecido tanto
los conceptos de la mediunidad, agradecer también a Antonia y al plano espiritual también por apoyarnos, por inspirarnos y que sigan haciendo eso, especialmente dando consuelo a todas las personas que están sufriendo en este planeta, las personas que tienen COVID, que las familias, los amigos, todos, que encuentren consuelo, que encuentren paz, que encuentren tranquilidad y que por favor todos nosotros nos podamos ayudar poco a poco, más y más, con amor, con cariño. Que así sea. Assim seja. Muitas graças. Gracias, Antonia. Una feliz noche, ¿ok? E também para todos. Ok. Bye. Un beso. Beijo. Chao. Bye.